Então, pessoal, um vídeo aqui mais para vocês terem bom dia, mas para criar desejo de vocês de lerem o texto Getúlio Vargas e a consolidação do capitalismo burocrático no Brasil, do professor Fausto Arruda. Ele está lá no site da Nova Democracia e também no Servir ao Povo WordPress. Por que esse texto é tão importante? Ele nos fala de uma figura que hoje ele é muito mistificada, que é o Getúlio Vargas, não é? Getúlio Dornelles Vargas, esse presidente gaúcho entre 30 e 54, né? Marcou a chamada Era Vargas. O que é a teoria do professor Fausto? Vargas é um consolidador do capitalismo burocrático no país. O que é o capitalismo burocrático? É um capitalismo que ele surge num país subdesenvolvido, atrasado, e nunca tem como horizonte superar esse subdesenvolvimento e esse atraso. Ele se desenvolve com o dinheiro do latifundiário e ele então está desde o início umbilicalmente ligado ao latifúndio e também ele vai desenvolver uma ligação com o capital que vem de fora, que é o imperialismo. Então o capital que ele vai usar para criar suas fábricas, suas indústrias, é de origem no latifúndio. Então ele não abole o latifúndio, ele não faz igual a Revolução Liberal Burguesa Europeia, a Revolução Francesa ou a Revolução Inglesa, ele não abole a grande propriedade, né, no campo, e ele também é sempre dependente de uma outra potência. De um país desenvolvido que envia esse capital para o país que é semicolônia, que é o Brasil. Então, o Vargas, ele ascende representando a fração da burguesia que, de fato, vai desenvolver o capitalismo burocrático no Brasil a partir dos anos 30. E ali ele leva as contradições, né, desse processo ao auge. Então, assim, ele entra com uma formação positivista que a gente tem que lembrar que é anticomunista visceral. Ele sempre busca a ordem, e isso vai ser muito importante na hora de você investigar a trajetória dele. Então, ele entra como representante desses setores ricos e poderosos do Rio Grande do Sul, disputa ali na periferia o poder e entra primeiro como ministro da Economia de Washington Luiz, que é esse presidente que é substituído em 30. Então 30 não é uma revolução, na verdade a subida dessa fração, dessa parte da burguesia que precisa desenvolver um capitalismo que só vai desenvolver o subdesenvolvimento e vai se enredar em muitas contradições. Uma delas é esse movimento tenentista que a pequena burguesia levanta a favor de um nacionalismo. Vargas é uma figura que se opõe ao tenentismo. Ele chamou a coluna Prestes de correria de bandidos, correria de cangaceiros, e também o Levante 24 dos tenentistas, que cerca São Paulo. Ele fala que é um absurdo, que aquilo tem que ser reprimido e que as soluções não são armadas, são conciliadas dentro do regime. E é isso que ele faz. Ele entra como ministro ali da economia do Washington Luiz e consegue a presidência, né, jogando ali dentro desse jogo das oligarquias, mas às vezes ele recorre às armas e dá um golpe. No meio dessas contradições, ele se opõe ao setor paulista ligado ao imperialismo inglês. Então, quando ele sobe, tem uma baixa do imperialismo inglês junto com a fração da burguesia, que é cafeeira ali de São Paulo. Então, essa fração paulista ligada ao imperialismo inglês tenta uma revanche em 32, é derrotada, fica ali um clima favorável à organização popular e tem esse levante de 35. Fica um clima ali depois da derrota de uma das direitas, ligada ao imperialismo inglês, fica um pouco um vácuo que os movimentos populares
vão ocupar. O tenentismo ele apodrece, os tenentistas entram no Estado e são cooptados, e eles se dividem entre os próprios grupos que o Vargas acolhe ali no Estado, no governo, se dividem entre os imperialistas a favor do imperialismo alemão e italiano, o eixo, e o imperialismo americano, que é uma democracia liberal em ascensão. No decorrer dos anos 30, começo da guerra e a ascensão do imperialismo americano, Vargas opta pelo imperialismo americano, mas não consegue sua adesão total. A partir de 45, o imperialismo americano vê que esse nacionalismo de burguês, de direita, mesmo só consolidando o capitalismo burocrático, é uma ameaça, porque poderia trazer ali um grupo de nacionalistas sinceros que efetivamente tomasse o poder. Então esse imperialismo americano vai fazer o possível para derrubar o Vargas ali em 45, obtém sucesso em 54, explorando as contradições do próprio Vargas. O próprio Vargas, entre 50 e 54, ele avacalha com os nacionalistas sinceros. Esse seu suicídio deixa um vácuo dos líderes trabalhistas. O único líder que poderia sucedê-lo, que é um cara, um reformista mais musculoso, mais forte, é o Brizola, ele é só um deputado federal. Ele deixa um vácuo ali dos líderes. Essa revolta popular ali, ela passa um pouco como fogo de palha, e o varguista que toma o poder é um cara muito conciliador com o lado entreguista, com o capital estrangeiro, que é o Vargas, que é o varguista, entre aspas, Juscelino Kubitschek. Ele chega já entregando a indústria para o capital estrangeiro, e esse processo até hoje não foi revertido. Ele só vai poder ser revertido através de mudanças estruturais profundas.